Olá, queridos, Shalom Aleichem, a paz da terra. Bom, quero fazer um vídeo falando sobre o seguinte tema: Yeshua morreu para purificar homens ou os animais impuros? Bom, o vídeo de hoje vai surgir, eu estava fazendo uma transmissão ao vivo, quando um comentário, eu estava falando da carne de porco e foi feito um comentário: o que entra não é quem purifica, não é o que torna impuro o homem, mas o que sai que deixa o homem impuro. E eu estou aqui para estar trazendo uma palavra acerca deste assunto, que é muito importante entendermos algumas questões. Bom, existem alguns textos no Novo Testamento mal compreendidos, mal interpretados. Uma leitura bem centralizada, a gente vai entender o que os textos estão dizendo. Existe Mateus 15 que a gente pode estar falando e o texto que eu vou usar aqui, Atos capítulo 10, versículo 1. Aqui vai falar que vivia em Cafarnaum um homem chamado Cornélio, centurião da corte itálica ou italiana, que era piedoso e temente a Deus. Na nota de rodapé aqui, da Bíblia de Jerusalém que eu estou utilizando, está dizendo que ele era simpatizante do judaísmo. Ele fazia de tzedakah, a palavra esmola aqui no texto corresponde ao hebraico de tzedakah, que é ajudar os pobres. Bom, ele aprendeu a temer ao Eterno através do judaísmo, na realidade. E ele aprendeu através da leitura da palavra. Apesar dele ser incircunciso na carne e não ter acesso totalmente ao templo, ele só ficava no pátio do templo, no pátio dos gentios, mas ele tinha acesso aos estudos através dos rabinos. Então ele era um homem piedoso porque ele aprendeu e orava ao Eterno e queria muito servir ao Eterno com todo o coração dele. E aqui o texto vai dizer que um anjo aparece para Cornélio, dizendo que o Eterno estava recebendo as ofertas dele e as orações, e que Deus levou para o memorial as ofertas que ele fez aos pobres, ao povo hebreu, ao povo judeu, e as orações, e que ele levasse pessoas a buscar Pedro. O texto vai dizer que no mesmo momento, Pedro também tem uma visão. Pedro vai ter uma visão, Cornélio vai ter uma visão na cara dele, e Pedro vai ter uma visão. O versículo 9 vai dizer assim: no dia seguinte, enquanto caminhavam, estavam já perto da cidade, Pedro subiu no terraço da casa por volta da 6h para orar, sentindo fome, quis comer. Pedro quis comer, então ele tem uma visão de um lençol descendo, com todo tipo de animais impuros. Répteis, aves, todos os animais impuros. E a voz disse: imola ou mata e come. E Pedro diz: eu nunca comi coisa impura. 3 vezes isso aconteceu até que o lençol, ou algo parecido com o lençol, voltou para o céu. Interessante que se eu ler o texto e parar ali, eu posso até pensar que Deus talvez estava falando dos animais. Só que não, eu vou explicar por quê. No versículo 17 vai estar escrito assim: enquanto Pedro, no seu íntimo, dentro do seu coração, hesitava sobre o significado da visão que tivera. Veja só, gente. Pedro, ele estava dentro dele analisando o que será esta visão. Pedro não tem certeza do que é. Ele viu, ele ouviu e ele está analisando. O que será isso? Por que eu tive esta visão? Bom, seguindo. Os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, chamaram e informaram se ali que se hospedava Simão, cognominado Pedro. Entretanto, meditando ainda Pedro sobre a visão, disse o Espírito:
Olha só, olha o contexto. Meditando ainda Pedro o que seria a visão, disse-lhe o Espírito. Aqui, o Espírito é o Espírito do Eterno, tá? Bom, disse assim, alguns homens estão aí à tua procura. Desce, pois, vá com eles sem hesitação, porque fui eu que os enviei. Descendo então Pedro ao encontro desses homens, disse, aqui me tendes, sou eu a quem procurais. Qual o motivo da vossa vinda? E responderam, o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, de quem toda a nação judaica dá bom testemunho, recebeu de um santo anjo o aviso para te chamar-te à sua casa para ouvir as palavras que tem a dizer. Convidando então a entrar, deu-lhe hospitalidade. Então Pedro abriu a porta e deixou eles entrar. No dia seguinte levantou-se e partiu eles, e alguns dos irmãos que eram de Jope acompanharam. Mais um dia, e entrou em Cesareia. Cornélio guardava, e aí Pedro vai se encontrar lá com eles. Só que o texto, ele prossegue. Pedro, versículo 34, vai fazer um discurso na casa de Cornélio. Só que no capítulo 11, está escrito assim, em Jerusalém, Pedro justifica a sua conduta. Então, não adianta eu ler o texto sem contexto. Pedro tem a visão de animais impuros? Teve, mas Pedro queria entender o que era. Logo depois chega gentios na porta dele dizendo que o anjo disse para ele ir para a casa de Cornélio, um centurião. Pedro foi, só que ele é questionado. E vai dizer assim, olha, capítulo 11, versículo 1. Entretanto, os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia souberam que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, começaram a discutir com ele, e que eram da circuncisão, dizendo, entraste em casa de incircuncisos e comeis com eles. Pedro então começou a expor-lhe as questões ponto a ponto. Por que comeste com ele? Porque comer é um sinal de aliança. Tá? Então um gentio comer com um judeu não era algo comum. Por isso essa indagação aqui. Então o texto não está falando de carnes impuras. Está falando de gentios que iam receber a palavra do Eterno e se converter. Resolvido aqui. Não está falando que Yeshua purificou carnes imundas. Não, porque o contexto aqui é Cornélio. Tanto é que o contexto lá, eles não indagam se Pedro parou de comer comida kosher, comida pura. A indagação é porque ele está com gentios e se alimenta com eles no sentido que, veja só, a Bíblia que eu estou usando é a Bíblia de Jerusalém. Na nota de rodapé está escrito assim, equivale piedoso e religioso, pode ser aplicado aos gentios que simpatizavam-se com o judaísmo. Cornélio aprendeu as questões do judaísmo, e Cornélio, aquilo que ele foi aprendendo, ele foi vivendo. Então, com certeza, o que Cornélio serviu não era comida impura, era comida pura, porque ele já era um simpatizante da fé. Ele só não era circunciso. Entende? Bom, aqui nós está dizendo que Deus purificou carne de animais impuros. Aqui está dizendo que os gentios foram alcançados, e apesar deles ainda serem incircuncisos na carne, eles estavam sendo purificados pela palavra, tá? E pela crucificação do Mashiach. O Mashiach, através do Mashiach, a promessa foi feita a Abraão. Através do descendente dele, todas as nações da terra, os gentios seriam abençoados. As nações lá no texto hebraico está falando dos gentios. Bom, um outro texto que é muito utilizado para falar sobre a carne, comer ou não comer coisas impuras ou não, é Mateus 15. Veja só o que está escrito. Naquele tempo chegaram-se a Yeshua, os fariseus, os escribas vindos de Jerusalém, disseram, por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos ou dos anciãos? Pois que não lavam as mãos quando comem. Responderam, e vós, por que violais o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Fica claro aqui que não é mandamento, é tradição. Só que a lei
a comida kosher, não é tradição, é mitzvah. Levíticos vai falar sobre as comidas, que as carnes que o Eterno permitiu comer e o que não permite. E Yeshua deixa claro que essa questão aqui não é ele violando o mandamento de Deus, mas uma tradição imposta de lavar as mãos, que é algo ritual. Eles vinham da rua, tipo, lavar a mão, lavar copo, se lavar. Então era todo um ritual que eles foram adaptando por conta própria. Muitas coisas excessivas. E que simplesmente eles comeram sem lavar as mãos, que não é pecado nenhum, proibição nenhuma nisso. Eles comeram sem fazer o ritual, não que eles não eram higiênicos. Tá? Aqui a questão de lavar as mãos, ritualmente falando. Não tem nada a ver com comer carne impura. Quando ele cita o que purifica é o que sai, não o que entra, ele não está desqualificando os mandamentos, porque ele mesmo é o Mashiach. E o Mashiach veio para cumprir, não para revogar. Mateus, se eu voltar, Mateus 5, versículo 17, olha o que está escrito, meus irmãos. Tá? Não vai ficar dúvida para vós outros acerca desse assunto. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Lei aqui está com letra maiúscula. Não vim revogá-los, mas dar-lhe pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que até que passe os céus e a terra, não será omitido nem um só i ou uma só vírgula da Torá. Esse i aqui é um iod, e o traço. Né? Bom, Yeshua está dizendo no texto grego, tornar pleno. A palavra tornar pleno no grego é encher até o máximo. Tanto que o contexto depois está falando, vocês ouviram, mas porém eu vos digo. Ele trazendo uma interpretação ainda com mais rigor. Sabe? Yeshua de forma alguma ele está indo contra as leis da Torá, senão ele seria anti-Torá. Mas o próprio falou em Mateus 7, versículo 21, algo que os amados precisam ouvir. Sabe? Quando as pessoas falam, usando o texto sem aplicar, quando a pessoa está falando de algo, não abre a Bíblia, as Escrituras para ler e expor, tá? E se torna pegando versículos isolados, isso é perigoso. Então diz assim, 7:21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Está escrito aqui. Mas sim aquele que pratica a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome fizemos muito milagre, então lhe declararei. Nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade é anomia no grego. A é a partícula negativa, nomos lei, anti-lei, não lei, sem lei. Pessoas que vivem contra a lei. Se a lei alimentar é uma lei da Torá, o Mashiach está enfatizando que tudo que é mandamento do Eterno deve ser cumprido, não anulado. Bom, está enfatizado Mateus 5,17, Mateus 7,21, falando que o Yeshua não veio anular, ele veio cumprir. Então ele não está falando em Mateus 15 sobre a Torá. Ele está falando das tradições dos fariseus, tradições e acréscimos que eram colocados nisso. Bom, então esse meu vídeo de hoje é para refutar esses textos quando são utilizados para falar que comer comida impura tanto faz. Não. Pedro foi na casa de gentios. O texto de Atos fala dos gentios, não de carne, não de comida. Porque Pedro estava tentando interpretar a visão. E ele consegue entender quando os gentios vão até ele e levam ele até Cornélio. Ele entendeu, tanto que ele teve que dar explicações em Jerusalém. No caso de Yeshua, ele não é contra a Torá, ele foi contra a tradição dos fariseus. Não era proibido comer sem fazer aquele ritual de lavar as mãos. Não que os discípulos não eram higiênicos. Sabe por quê? Porque lá no Oriente existe um costume. Uma das mãos é só para fazer higiene pessoal. A outra mão é para se alimentar. Comiam com as mãos. Então uma das mãos sempre estava pura. Não tocava em nada que fosse impuro na sua necessidade física, na sua higiene pessoal. Então fica claro, quem conhece o contexto cultural da época vai entender isso. Eles não estavam impurificados ao pegar uma fruta e comer. Eles apenas não fizeram um ritual que os fariseus acrescentaram como lei, algo que não é Torá.
Mas ele não está dizendo coma carne de porco, porque ele, como judeu, nunca comeu carne de porco. Todas as vezes que vê Yeshua comer, vocês vão ver peixe ou cordeiro, que é a comida kosher, tá bom? Se ele é Yeshua, eu falei até na live de hoje lá no Facebook, Rosh Felipe Cunha, quem quiser entrar no Facebook e seguir a gente, compartilha lá os nossos, vou deixar lá os nossos áudios, nossos estudos, tudo vai estar lá, né? Fique à vontade. Bom, e eu falei hoje na transmissão, se o Messias veio e anulou um monte de lei, não pode ser o Messias, sabe? Porque se ele é Messias, ele é ungido, ele cumpre, ele não anula, tá? Quem deu as leis alimentares não foi Moisés, foi o Eterno. Tudo que o Moisés transmitiu, ele transmitiu o que recebeu. Moisés não cria ritos. Moisés é um homem como eu, apesar dele ser, o Eterno dizer que ele é um homem, foi o homem mais fiel da casa de Israel, mas ele era um ser humano, tá? E ele também depende da graça como eu dependo, como Abraão dependia, como os patriarcas dependeram. Todos nós somos seres humanos. Uns têm mais mérito do que outros, através da emuná que tem. Mas todos somos iguais, dependemos de Yeshua HaMashiach como Messias, tá? Eu quero dizer, Yeshua não veio anular, Yeshua veio cumprir. Então usar Atos para falar de carne pura não dá, porque o contexto não é animais, o contexto ali é os gentios. Espero que esse vídeo tenha te esclarecido, que você seja edificado. Compartilhe o vídeo, tá? Vai ser ótimo para a edificação dos outros, tá bom? Fiquem na paz, que Adonai os abençoe. Peço que se inscrevam no nosso canal, toque no sininho aí para você receber as atualizações, tá bom? Fique na paz, sou Felipe Cunha, a serviço do reino de Adonai. Um abraço. Todos vocês, fiquem na Shalom.